pra ser muito claro pra quem fala assim, Renan, tá vago, não sei se bateu no Paulo Guedes, se bateu no Haddad. Cara, nós temos essas coisas escritas, então dá pra pessoa pegar, livroamarelo.com, tem um fascículo, esse aqui é o fascículo 5º, dá pra ler, e é um misto de liberalismo e uma celebração de uma economia de mercado com agenda de competitividade, com ajuste fiscal e gerar capacidade de investimento, com o entendimento também que em algumas áreas o Estado tem que ser um acelerador do processo. Entendeu? É muito mais liberal do que um keynesiano, se a gente for falar nesses termos, ou que um desenvolvimentista, tá? Ou seja, a gente realmente acredita na força indutora e criadora do empreendedor, mas nós acreditamos que o Estado teve ao longo da história brasileira esse papel e que experiências como Coreia, Singapura e China, para falar de experiências recentes na Ásia, o Estado atuou e ele teve um papel. E eu acho que o Estado pode ter esse papel e teve inclusive na história brasileira. A gente vai pegar o caso da Embraer, você vai encontrar o DNA de homens públicos participando disso, Embrapa e Agricultura Brasileira, da frente pioneira que rolou durante o período do regime militar, até a criação da Embrapa, a criação das sementes, parceria com os japoneses. Ou seja, ao longo da história brasileira a gente teve experiências que funcionaram. Assim como nós temos experiências horrorosas, campeões nacionais, lobby feito para garantir proteção de diversos setores. Eu não acredito nisso. Eu não acredito em proteger a indústria brasileira da competição. Como aconteceu agora? No fundo, a Haddad está fazendo isso. Tem eletrônicos que estão sendo taxados agora para proteger o lobby da Zona Franca de Manaus. Eu não acredito na Zona Franca de Manaus. Eu sou o único pré-candidato à presidência que vai falar, nós vamos mexer na Zona Franca de Manaus. Isso não vai fazer eu perder um monte de voto lá em Manaus. Mas, cara, a gente precisa falar real. Quer dizer, um monte de gente vai pagar celular mais caro e aparelhos eletrônicos mais caros no Brasil porque um monte de deputado do Amazonas está fazendo lobby com o Haddad e o Haddad quer, e o governo Lula quer fazer o jogo político dele lá. Não, cara, a gente está pagando essa conta. Então, em termos principiológicos, se a gente pegar a experiência de Singapura, a experiência da Coreia, a própria experiência chinesa em grande medida, experiência de desenvolvimento econômico recente, a gente vai olhar um misto de laissez-faire, uma economia aberta de mercado, restrição de burocracia, liberdade laboral, em alguma instância, uma instância muito maior do que a nossa, conjugado com o entendimento que o Estado tem um papel de juntar forças produtivas para ele acelerar certos desenvolvimentos. Para dar um exemplo claro de como conjugar essas forças, você teve a região do Mato Piba, agora que desenvolveu demais, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e você pode ter um polo de biocombustíveis ali. Não é nada, não estou falando em fazer, não estou falando nada com dá para ter um polo de biocombustíveis para a gente explorar isso e aumentar, vamos dizer, o grau de complexidade daquela produção que tem ali. Pô, podemos fazer um polo de biocombustíveis. O que a gente pode explorar no Vale do São Francisco, ali em Pernambuco, por exemplo, a região de Petrolina? Que complexidade a mais a gente gera num lugar que já está produzindo fruta? Como ter uma indústria que você vai ter uma classe média ascendente, que vai mudar o padrão social ali? Conjugar essas duas coisas é o que a gente vem tentando no nosso projeto. Conjugar um modelo econômico fiscalista, liberal, porém com imaginação. E por que eu falo da imaginação? Eu rodei o Ceará. A experiência do Raimundo Viana, eu conheci esse senhor. Ele tá velhinho, mas é um senhor muito inteligente. O Raimundo Viana foi o cara que tocou o processo de industrialização no interior do Ceará, nos governos do Tasso Gereissati e do Ciro Gomes. As pessoas podem fazer críticas ao que quiserem a ele. Ele é um senhor, inclusive, eu vejo um senhor de direita. Eu li a biografia dele. Agora, ele teve experiência de sucesso em pegar regiões muito pobres do Brasil. Cara, interior do Ceará, final dos anos 80, começo dos anos 90, cara, era muito pobre. Era o sertãozão com sede. E, cara, ele conseguiu tirar indústrias do centro-sul do Brasil, conseguiu levar pra lá, essas indústrias deram certo. Você teve atividades, teve criação de polos. Cara, eu visitei Sobral, eu visitei lugares que viraram polos com indústria e com classe média. Eu vi o Estado, o homem público atuando junto com as forças produtivas e levando o desenvolvimento para um Estado assim. E eu acho que a gente tem que fazer mais disso. Especialmente no Nordeste, em que nós temos uma obrigação civilizacional em gerar classe média no interior do Nordeste. E por que uma obrigação civilizacional? Brother, se você gerar classe média no interior do Nordeste, nunca mais o PT ou qualquer outra experiência populista que explora as pessoas vai se reeleger nesse país. A gente pode ter outros problemas de esquerda, mas o tipo de esquerda que a gente tem que toma um botijão de gás, não, vou te dar essa assistência aqui. Esta porcaria acaba. E, pô, a experiência que eu vi no Ceará, muita gente reduz assim, o nordestino é um cara que precisa de auxílio, o nordestino é um vagabundo. É mentira. Você vai em Sobral, você não vai ver isso. Você vê gente que quer trabalhar numa fábrica que foi instalada ali, um cara que fez um curso, entrou na faculdade, aí hospitais são instalados, a pessoa vira médica. Você vê isso acontecer. Tem esse reducionismo que às vezes, vamos ser claros, a própria direita faz, do tipo, nordestino é preguiçoso. É uma preguiça da própria direita. E eu acho que o Estado vai ter um papel pra fazer isso, porque custa mais a gente reeleger o Lula ou eu fazer um programa que aumente a complexidade econômica no Nordeste? Quantos trilhões a gente perde em deixar a esquerda ganhar administrando o Nordeste?
Se a gente vira 3 milhões de votos no Nordeste, estruturalmente, o que é virar um voto estruturalmente? Aquela pessoa, não é que eu comprei ela, eu dei um auxílio a mais. A pessoa mudou o modelo de vida dela. A cidade que ela vivia, ela passa a comercializar coisa, ela arruma um emprego, o primo dela monta uma lojinha. Estruturalmente aquela pessoa não vota mais no PT. Estruturalmente aquele lugar mudou. Ele não vota mais na esquerda porque ele não se vê mais inserido num mundo de assistencialismo. A gente mudou o Brasil politicamente. Então, eu quero conciliar essas duas coisas. Eu quero conciliar. E eu sei que quem conciliou nos últimos 30, 40 anos teve sucesso. E é isso que eu quero fazer no Brasil. Muito bom, muito bom. Você propondo... Acho que a sua proposta não foi o fim da Zona Franca, não sei, né? Mas de uma vez, mas... Pra ela ir acabando. Um pouso suave. Propondo o fim de tribunais de contas e propondo o fim da Zona Franca, você entra no lisboísmo econômico, né? Lisboísmo econômico. É que o lisboísmo econômico, eu adoro, né? Eu adoro a lógica loiro-diabística, né? Dito isso, acho que ele veria eu falando agora disso do Ceará, talvez ele não gostasse. Mas a gente tem que trazer a economia pra política. A gente tem que trazer a política pra economia. Querendo ou não, se a gente tirar a classe média em determinadas regiões, a gente muda o perfil político do Brasil, o perfil das cidades do Brasil, fluxos migratórios, sistemas de... A gente muda tudo. E, pô, assim, o Estado vai ter que ter um papel nisso. Não adianta a gente fugir disso. Eu sei que ele tem acompanhando de longe, né? Assim, vendo os vídeos, eu sou fã dele. Mas eu sei que ele tem um hiperceticismo. Eu não sou cético, assim. Eu sou político. Eu acredito que dá pra inverter o jogo, dá pra mudar. Eu sinto que dá. E então, talvez ele vai ficar bravo com umas coisas que eu fale aqui, mas do outro lado eu vou concordar com ele em praticamente tudo. Mas em alguns... A última live que o Marcos Lisboa veio aqui... Gostou do vídeo? Fortalece no like, se inscreve e compartilha. Ative o sino para acompanhar nossa jornada. O futuro é glorioso.